Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, estamos de volta aqui no nosso Intríade e olha só, semana passada a gente começou uma série que eu estou denominando de Pocket Intríade. São conversas rápidas que eu vou ter com você, então eu vou dispensar ainda por enquanto os nossos convidados, até porque eu tenho muita coisa para apresentar para vocês. Semana passada apresentei alguns livros e falei especificamente deste livro aqui. Inclusive vou mostrar aqui, olha, para você ficar bem perto de você aí o livro 21P, a fórmula da comunicação poderosa. E neste livro, lógico, eu tenho todo um conteúdo, todo um roteiro para aqueles que desejam do zero até aquela apresentação mega, super poderosa para comunicadores, palestrantes, professores, pessoas que desejam realmente viver da comunicação em público, da oratória, da arte da oratória. E hoje eu vou já trazer um pouco de conteúdo para vocês, para não ficar muito com cara de propaganda o que a gente está fazendo aqui. Tendo que vender os livros? Claro que tenho, né? Inclusive você pode adquirir esse livro aqui nas livrarias aqui de Belém, tá? Já está à venda nas livrarias aqui de Belém, aqui mesmo na Escola de Adoradores. Mas hoje eu vou falar sobre um ponto muito importante, que inclusive é o que eu ouço muito dos meus alunos, que é a dificuldade de começar uma apresentação. Às vezes se tem todo o roteiro, está cheio de conteúdo, mas tem dificuldade de como começar a apresentação, que na maioria das vezes os professores de comunicação chamam de introdução da fala, e eu tenho chamado aqui de rapport, o momento do rapport, o momento de fazer uma vinculação, uma conexão com o público, que é um dos momentos mais tensos, porém cruciais para uma boa apresentação em público. É aquele momento em que você vai levar segundos às vezes para convencer o público que está ali diante de você de que vale a pena lhe ouvir. E esse é um momento de fato nevrálgico para o comunicador. Inclusive, a psicologia da comunicação diz que os 2 segundos primeiros em que o comunicador vai se apresentar é o momento de conexão ou da perda total desta conexão. Então eu queria falar para você sobre esse primeiro momento, que é o momento de cumprimentar o povo, de acolher o seu público, de entender ali qual é o movimento que vai se desenvolver, qual a dinâmica que vai acontecer a partir dali. E aqui no livro, lá no capítulo 21, inclusive do livro, que eu digo que é o central de prática dos livros, o central das práticas do livro, eu coloco o capítulo 21, prática, o caminho do aperfeiçoamento, e explico a importância de praticar diversos exercícios. E eu começo aqui com essa abertura da fala, que é o momento de vinculação, o momento do rapport, o momento também de conquistar esse público. Nesse primeiro momento, lógico que a primeira coisa que se faz é de modo cortês, inteligente, polido, elegante e também com assertividade, autoridade e não arrogância, você receber, cumprimentar o seu público. E muitas vezes aí a pessoa perde o público logo no início porque não sabe como cumprimentar. Dependendo muito da plateia, de quem é esse público, e para isso o comunicador precisa em primeira mão conhecer o seu público, a plateia para quem ele está falando, quem são aquelas pessoas, para que ele não chegue lá trazendo um vocativo equivocado, por exemplo, fazendo uma saudação equivocada, que isso aí é terrível, já na abertura da fala já perdeu todos as nossas possibilidades e recursos para conquistar aquele público. Então, nesse primeiro momento, que é o momento da conquista, eu coloquei aqui alguns pontos muito importantes para esse primeiro momento. E aqui coloquei alguns exemplos práticos dessa fala de abertura, que é o rapport, para diferentes contextos. Por exemplo, no contexto acadêmico, você pode chegar e dizer bom dia a todos, é uma honra estar aqui com pessoas que, como eu, acreditam no poder do conhecimento. Quero começar com uma pergunta simples: o que nos move a continuar aprendendo? Talvez essa resposta guie a nossa conversa até hoje. Olha só, é interessante
que nesse primeiro momento você mostra que sabe para quem você está falando e você vai criar um ponto em comum entre você e o seu público. Num contexto religioso, né, os pastores, pregadores já conhecem muito bem isso, vai chegar lá, graça e paz, paz do Senhor, saúde dos irmãos com a paz do Senhor, depende muito de como é a congregação, a pessoa para quem você está falando, que alegria, que prazer poder compartilhar a palavra de Deus com você. Você está se vinculando ao seu público num contexto corporativo, já seria uma forma diferente. Boa tarde, sei que seu tempo é valioso, você está valorizando o seu público e isso é algo muito importante. No início da fala, valorizar o seu público. São 3 coisas importantes. Número 1, valorize a sua plateia, valorize o seu público. Número 2, valorize o evento em si. E quando você valoriza o evento em si, você também imediatamente valoriza os organizadores do evento. Nesse momento você já cria um bom ambiente, uma boa atmosfera ali para continuar falando e você consegue então trazer o povo para você. Num contexto artístico ou motivacional, você pode usar a seguinte fala. Claro que aqui é só um exemplo e você pode pegar disso e a partir daí construir a sua própria fala. Talvez você tenha vindo aqui por curiosidade, talvez por necessidade, mas o que eu realmente espero é que você saia daqui diferente, que algo toque, mexa e provoque mudança em sua vida, porque é isso que a arte da fala pode fazer. Bom, então essas foram algumas formas e falas que você pode utilizar nesse momento de criação do rapport. Eu tenho aqui no livro, aqui na página 117, inclusive, para orientar quem já tem o livro, que existe um roteiro que a gente pode usar para essa vinculação. E eu coloquei aqui uma estrutura básica de 4 passos para esse momento. Primeiro, lógico, a saudação e o reconhecimento do público, como falei aqui. É importante reconhecer, valorizar e criar um ambiente de que você está ali muito interessado naquele público que está diante de você. Depois você pode criar uma frase de proximidade. Você pode dizer, bom, eu também sou um amante do estudo, eu também, assim como vocês, já estive em muitos lugares onde fui buscar conhecimento, eu também, tal como vocês, já estive aí desse lado. Enfim, criar algo que transmita essa sensação de proximidade. E depois, a apresentação breve com intenção, sem arrogância. É importante que as pessoas que vão ouvir você saibam por que elas vão ganhar em ouvir você. Então você faz uma breve apresentação. Meu nome é fulano de tal. Se alguém já leu o teu currículo no início da apresentação, você não precisa ler todo o seu currículo e tem que ter muito cuidado quando falar de si não soar como arrogante. Tá? Gente, eu estou aqui porque venho pesquisando ao longo de muitos anos esse tema, tenho formado vários comunicadores. Você pode falar de si nas minhas formações, incluir com muito prazer e com muita vontade os cursos de comunicação, de oratória, estudei assim, enfim, sem parecer arrogante. E por fim, você usar uma frase que nós chamamos de frase gancho. Uma pergunta provocativa, um dado impactante, uma situação marcante ou uma história rápida. Às vezes, uma breve citação, uma pergunta gancho. Por exemplo, se você tivesse hoje em suas mãos um conhecimento que poucas pessoas têm e você percebesse que há uma multidão de gente procurando por esse conhecimento, o que você faria com ele? Aí você já provoca uma reação, uma reflexão, uma ponderação no seu público e já cria um estado de atenção. Isso é capturar a atenção. Você pode citar uma frase, é uma citação de alguém, pode criar e trazer um breve relato de uma breve história, um storytelling bem rápido. E nesse momento, então, você captura o seu público. Então, só para a gente recapitular, esse é o momento de conquistar o seu público, de criar uma conexão, é o rapport, criar uma vinculação, criar um vínculo com o seu público. Nesse momento,
você cumprimenta, valoriza o seu público, valoriza o evento e valoriza os organizadores do evento. Depois você também pode se apresentar falando quem você é, sem parecer arrogante, e aí então usar uma frase gancho, para que depois então você venha apresentar e seguir para o próximo ponto do discurso, do treinamento, da palestra, que a gente trata aí em um próximo vídeo. Deus abençoe você, até o próximo.